Estamos no ar dessa vez para falarmos sobre capítulo histórico para TCC ou artigo científico. Há vários tipos de capítulos que podem ser desenvolvidos para uma finalidade acadêmica, né? Um dos capítulos mais utilizados, talvez, e às vezes mais visados pelos alunos, né, das mais diversas áreas, são os capítulos voltados para os marcos históricos. Capítulos que vão fazer um resgate histórico sobre alguma coisa, sobre alguma situação. Esse resgate histórico ele deve contar com algumas características específicas, é disso que nós vamos falar hoje. Esses elementos de referencial teórico, de construção de capítulo, esses elementos não são regras absolutas. Eu diria que são elementos importantes que você pode considerar na hora de criar o seu trabalho de TCC, o seu trabalho de pesquisa, o seu trabalho acadêmico. E como você consegue perceber, o capítulo histórico ele tem 8 etapas. É um capítulo mais simples, é um capítulo que não se aprofunda demais em excesso de citações. O primeiro passo, introdução ao marco histórico. Vamos fazer uma introdução a todo esse marco histórico que nós queremos trabalhar dentro do capítulo. Ah, professor, assim por tópicos fica meio difícil, tudo mais. Não se preocupe, tá bom? Não se preocupe. Cada um desses tópicos, ele tem em média 1 ou 2 parágrafos, não mais do que isso. Então você vai ter, ao final do capítulo histórico, uma média de 10 parágrafos construídos com o marco histórico que você quer registrar. É simples dessa maneira, tá? Não tem muita trela para onde cortar. Segundo ponto, cenário histórico. Terceiro, evolução histórica. Depois vamos para um quarto passo, com um marco importante da história. Quinto ponto, dados históricos ou estatísticos. Sexto, linha do tempo, eventos que foram marcantes. Sétimo ponto, citação indireta. E oitavo ponto, conclusão de capítulo histórico. Como nós estamos falando de um capítulo histórico que seja mais curto, vai ter aproximadamente 10 parágrafos, algo em torno de 2 páginas, não será necessário termos citações diretas longas nessa perspectiva aqui. Nessa perspectiva que eu apresentarei, tá bom? Não quer dizer que você não vá recorrer a essa ferramenta de citação direta longa, para poder sustentar alguma hipótese, alguma informação que você queira trazer a partir do seu capítulo histórico. Introdução ao marco histórico. A primeira parte que nós devemos cumprir, a primeira etapa dentro desse capítulo histórico do nosso TCC. Buscar uma história em algum dos livros que nós vamos utilizar como referência. Aqui, de preferência, vamos utilizar o livro mais importante desse capítulo. Por exemplo, se eu quero falar sobre a história da cidade de Manaus, eu moro aqui na capital do estado do Amazonas, cidade de Manaus, aí quem fala muito sobre isso é o autor Djalma Batista, por exemplo, um autor que eu já utilizei em outros trabalhos. Então eu deveria utilizar, talvez, provavelmente, o Djalma Batista, ou talvez um outro autor que trabalhe bastante, que fundamente muito bem a história da cidade de Manaus, se esse for o meu objetivo, registrar a história da cidade de Manaus. Então eu pego esse livro principal, esse autor principal que eu vou trabalhar dentro do capítulo e já começo fazendo uma introdução a esse marco histórico. Depois vamos para o segundo elemento, aqui sim o segundo parágrafo da situação, tá bom? Aqui vamos trabalhar o cenário histórico. Agora neste bloco, como já nós fizemos uma breve introdução à história, aqui nós vamos começar a contar a história de como tudo começou e desandou, tá? Se aconteceu, se houve algum problema, tá bom? Agora nós teremos que nos basear em um livro, tá bom? Leia, mentalize e escreva o que lembra com suas palavras. Não pode conter palavras iguais ao livro. Produza essa mesma história, reproduza, né, essa mesma história com as suas palavras. O que isso quer dizer aqui? Vamos fazer uma citação indireta de uma obra. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar um livro, vamos ler esse livro que conta a história, vamos citar esse livro sim. Essa citação será indireta, não será uma citação direta. E a citação indireta, ela versa sobre o seguinte: eu não vou fazer simplesmente uma transcrição do conteúdo que o autor escreveu. Eu vou interpretar esse conteúdo que o autor escreveu e essa interpretação é a que eu vou colocar dentro do papel. Então, por isso que eu faço aqui a ressalva. Vamos ter esse material ali, vamos ler o material da obra que nós selecionamos para esse cenário histórico, vamos ler e vamos interpretar. A nossa interpretação será aquilo que nós vamos colocar dentro do texto, dentro da folha de papel. Se você quiser saber como fazer isso bem passo a passo, temos um vídeo aqui no canal que trata sobre citação indireta. Vá lá no canal, pesquise nos vídeos, Professor Hernan,
citação indireta. Tem um vídeo em que eu ensino passo a passo como fazer uma citação indireta sem cometer plágio e sem você perder a cabeça tentando entender de que maneira vai trabalhar aquela situação. Beleza? Depois disso, vamos para a evolução histórica. É a terceira etapa. Essa evolução histórica é para continuarmos contando a história, só que agora será focado na evolução. Não vamos mais focar no que foi anteriormente, nem no início, nem como tudo começou. Agora vamos começar a migrar, não para aquilo que tudo começou, mas a forma em que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Como foi se consolidando ao longo do tempo essa história que eu quero contar. Aqui vamos citar algo, uma citação seja curta ou seja uma citação longa. Uma citação, essa aqui pode ser direta, essa citação, ou indireta, tá bom? Geralmente, quando um elemento começa a emergir e evoluir historicamente, várias outras situações acabam acontecendo, tá bom? Então vamos pegar alguns desses elementos que acabaram acontecendo ao longo desse percurso evolutivo do elemento que nós estamos retratando nessa história, nesse capítulo histórico. Vamos falar sobre o crescimento ou andamento histórico. Cresceu muito ou cresceu pouco durante esse tempo? Qual seria essa avaliação? Aí mensuramos isso e o colocamos também dentro desse parágrafo. Vamos falar sobre os motivos do crescimento ou declínio desse elemento histórico. Mencionar a linha do tempo. Em que ano? Que década? Quando foi? Qual foi a data? Quantos meses levou até tal consolidação? Alguma coisa nasceu desse crescimento? Por exemplo, a Revolução Industrial aumentou o comércio. Aqui é simplesmente uma questão para você ter em consideração. Se eu tenho algo evoluindo, eu tenho algumas outras questões sendo atreladas a essa evolução. Então eu posso claramente aqui trazer uma causa, um efeito dessa causa que eu estou tentando retratar. Vamos também citar a fonte de onde tiramos essas informações. Vamos fazer uma citação indireta da mesma forma da anterior. Vamos ler e vamos mentalizar, tá bom? Isso é citação indireta. Ler, mentalizar e depois escrever em nossas próprias palavras, tá bom? Vamos usar entre 2 e 3 frases nesse bloco ou então nesse parágrafo de informação. O quarto parágrafo, aqui nós vamos já fazer um marco importante da história. Vamos pegar um elemento e vamos ressaltar esse elemento e vamos trazê-lo isoladamente para cá e vamos fazer um especial destaque nesse elemento. Então vamos procurar o marco dessa história. Aqui nós vamos fazer um parágrafo com 2 frases pelo menos. O conselho é que a primeira frase seja uma citação direta curta. Já vamos ver na prática como se faz isso. Depois, a segunda frase, basta comentar sobre o que foi citado, tá bom? Fazemos a citação direta curta na primeira frase. Na segunda, comentamos o que foi citado dentro dessa citação direta curta da frase anterior. Cada frase com 2 ou 3 linhas aproximadamente. Item 5, passo 5. Vamos buscar uma fonte de dados relevantes, tá bom? Qualquer dado histórico que seja relevante, dados estatísticos que sejam importantes, resultados, gráficos, tabelas, tudo aquilo que nós tivermos como um dado estatístico, como um dado que demonstre, que prove com números aquilo que nós estamos contando a partir das palavras. Vamos inserir imagens, vamos certificar-nos de comentar sobre essas imagens também, tá? Às vezes o aluno coloca gráficos, coloca tabelas, dados interessantes, mas ele não tece nenhum tipo de comentário a respeito disso, tá? Então vamos sempre certificar-nos de que toda vez que façamos algum tipo de relação de uma informação extra, paralela, adicional, nós vamos comentar sobre esses elementos, tá bom? Caso não consigamos essas informações, então nós vamos fazer uma citação direta longa, tá bom? Uma citação direta longa, de até 8 linhas, caso não encontremos esses elementos. Agora, se você quiser misturar as duas coisas, fique à vontade, porque o que eu estou passando aqui para você são algumas considerações que vão guiá-lo, caso você esteja perdido, tá bom? Sexto ponto, linha do tempo, eventos que foram marcantes. Aqui, nesse parágrafo, nós vamos fazer uma grande reunião, tá bom? Dos principais acontecimentos ao longo dessa história que eu estou contando, tá bom? Eu posso categorizar, eu posso criar tópicos para isso, eu posso dizer no primeiro ano, no segundo ano, na primeira década, na segunda década. Então aqui eu vou reunir os principais elementos marcantes de acordo às suas datas. Vou tecer um elemento cronológico dessa maneira.
Sétimo ponto, uma citação indireta. O importante é datar os eventos marcantes da época até os dias de hoje. Aqui nós vamos fazer um parágrafo introdutório com duas frases, uma citação indireta no parágrafo introdutório, tá bom? Depois deste, vamos datar os eventos marcantes, né? E vamos fazer um outro parágrafo de duas frases encerrando esse arco histórico, tá bom? Vamos aqui reforçar esse conteúdo de datas e de eventos que foram marcantes ao longo dessa evolução. E aqui vamos concluir o capítulo. Não feche capítulo sem concluir, tá bom, gente? Tem que ter uma conclusão. Essa conclusão é a sua palavra, são as suas considerações, é a palavra do acadêmico que escreveu, que pesquisou aquele material, reuniu aquelas obras, leu, interpretou. Agora é o momento em que você vai expor para a sociedade o que ficou para você de todo esse conteúdo. Certamente ficou muita coisa, certamente ficaram grandes ganhos para você. É aqui nesse momento que você traz esses ganhos, você traz essa visão que você obteve, essa visão crítica, acadêmica, esse ganho de conhecimento que você obteve, você vai trazê-lo e vai expô-lo aqui dentro desse parágrafo de conclusão. Recomendando para vocês que se ainda não conhecem o Monographies, cliquem no link que está aqui na descrição do vídeo. Vou deixar esse link também no primeiro comentário fixado, tá bom? Aí vocês podem clicar nesse link e conhecer o Monographies. Tenho certeza que se você está fazendo um trabalho acadêmico, o Monographies vai ajudar muito você nesse momento. Você vai acabar desengatando, né? Como eu costumo dizer, vai desengatar o trabalho acadêmico que você está fazendo, vai parar aí de ter algumas complicações, tá bom? Clique ali no link da descrição, vá até lá e conheça um pouco mais sobre essas estruturas que ele disponibiliza para que os alunos tenham menos problemas na hora de desenvolver os capítulos e qualquer parte do TCC.